voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, estamos na metade do programa sobre violência contra a mulher e feminicídio. Participe conosco pelo WhatsApp aqui da TV Horizonte, no 31 99642 8473. Cida, vereadora em Belo Horizonte, todos os quadros que ficam nos fundos de... Eu estou pensando aqui agora na Assembleia do Rio, eu estou pensando aqui nos primeiros parlamentos. Tem nenhuma mulher, Cida. Pois é. O que é o dia a dia de uma mulher vereadora em um parlamento que é conservador, machista, eminentemente masculino, assim? Na Câmara nós temos uma mulher enfeitando a galeria dos homens, que é a Luzia Ferreira. A Luzia. Que foi presidenta, se não me engano, em 2010, 2011. E nós, para nossa sorte, agora nós temos uma mulher presidenta novamente, que é a Nelly Aquino. E é impressionante a diferença que faz isso, né? A gente fala, né, quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Isso é correto, porque se nós cuidamos das mulheres, sobretudo das mulheres negras, indígenas, das mulheres mais periféricas, nós estamos cuidando da sociedade como um todo. A gente está cuidando da mãe terra, a gente está com menos mineração, com menos lama, com menos morte, então é real. Eu nunca me senti tão feminista desde que eu pisei naquela Câmara Municipal. Eu me identifiquei como uma feminista de fato, assim, ferrenha lá, porque realmente é um espaço de muito embate e onde você sente o tempo inteiro, não é para você estar aqui. Você é silenciada. O que você está fazendo aqui? Infelizmente, esse comportamento machista, ele vai da direita à esquerda, passando pelo centro. Ele não escolhe partido, nem ideologia. Porque o seu interlocutor, ele não te escuta, você está na tribuna e ele silencia. A gente já viu que toda vez que a mulher pega o microfone, que a gente tem logo no início da sessão, que a gente chama de pinga-fogo, né? Que são falas breves de 3 minutos sobre assuntos relevantes. Toda vez que há uma mulher falando, você tem que pedir silêncio, os homens falam mais alto, falam por cima da fala. Né? Nós tivemos que fazer praticamente um letramento com os homens para não nos chamarem de meninas, nos chamem de mulheres, de vereadoras, de senhoras, porque menina significa alguém que ainda não está pronta. E tudo isso é visto, sim, num primeiro momento como mimimi, tudo para vocês é machismo, tudo é patriarcado, não queremos também um matriarcado. Mas como assim? Vocês nem experimentaram ainda para ver como é que vai ser bom? E hoje nós tivemos já uma grande vitória, 2 vitórias. Nós conseguimos aprovar um projeto nosso, que é o 533, esse PL aqui, que é um projeto que se chama Morada Segura. Porque dos fatores mais importantes para quebrar o ciclo de violência, depois que a mulher passa por essa rede de atendimento, é que ela tem realmente para onde ir. E que esse lugar não seja a casa do agressor, né? Não seja a casa que ela divide com esse agressor. E o Morada Segura inclui, né, num dos itens prioritários no atendimento da política habitacional, as mulheres em situação de violência, né? E isso é muito importante porque, tendo esse olhar sobre essa mulher também na política habitacional, também nas pessoas que são atendidas pelos programas de assistência, né, com a habitação, a gente consegue dar para essa mulher uma possibilidade de respirar e de reconstruir, sim, a sua vida. Importante. Seja por uma possibilidade provisória, através de um aluguel social, ou até mesmo através de uma moradia definitiva. Isso. E a outra coisa é a Comissão de Mulheres, que foi lida hoje, e nós teremos uma comissão de mulheres na Câmara Municipal, com a diferença de que já será uma comissão permanente, ela não passará pela fase provisória. Agora, Elizabeth, como a gente está falando aqui de reconstrução, de uma morada, eu falei no outro bloco da escola, o trânsito dos filhos ser mais fácil, mas como entrar em algo que é no core, assim, a mulher que ainda se sente a culpada? Mas de fato a saia era curta mesmo. Hoje eu estava me lembrando aqui agora de um pesquisador que depois assumiu uma personalidade trans e mudou, enfim, ele é da Austrália, chama Connell, um grande teórico da questão da violência na sociedade contemporânea e da violência contra mulheres, da construção de masculinidades, que ele trabalha muito. Então, ele mostra que quando a sociedade está vivendo um período de transição, vai acontecer muitas vezes de recrudescer, quer dizer, aumentar muito a violência, exatamente como uma reação contra
contrária, um contradiscurso, uma contraprática a essas mudanças que já estão acontecendo. Você vê que hoje a gente estava nesse grupo de reflexão discutindo exatamente o pânico dos homens diante da mudança de costumes, de mudança da postura da mulher, que não é mais aquela coisa, aquela boazinha que tem que aceitar todo tipo de paquera, todo tipo de comportamento insuportável que o homem tinha e que no passado era importante para ele se exibir feito um pavão e paquerar as mulheres, que isso é que era atrativo no homem, dele ser mandão, dele ser aquele cara que decide tudo e tal, e que hoje as mulheres não toleram e falam mesmo assim, na tampa. E isso produz uma reação muito agressiva. Então, quando eu escutei de uma procuradora da República, lá de Brasília, que ajudou a aprovar a Lei Maria da Penha, um desabafo, uma vez no telefone, a gente conversando, ela é muito minha amiga, Elizabeth, não vou dizer o nome dela aqui, porque não me autorizou. Nós estamos apavorados, não sabemos se a gente devia ter feito essa Lei Maria da Penha, porque o número de violência e de assassinatos só está aumentando. Mas aí a gente recorre ao CONEL. Isto é uma reação dos costumes tradicionais que não querem ser tirados do lugar. Eu acho que isso é uma pergunta, Elizabeth, fundamental, o gatilho, Marcelo. A ideia do feminicídio faz com que o crime aumente ou é a percepção, ou é a tipificação que fez com que o feminicídio esteja, por exemplo, no Jornal Nacional todo dia, por exemplo? Eu acredito que não há aumento no crime do feminicídio. O que nós temos é catalogando esses delitos que antes eram catalogados como homicídios. Uhum. O resultado do comportamento da mulher é evidente que tem um reflexo nessa ação do homem machista. Nós estamos tratando sobre isso. Mas a tipificação desse delito trouxe para nós estatísticas e um retrato, né, do que era e o que acontecia. Os números, afinal, apareceram. Apareceram. Então, não é a questão de falar aumenta, não, ele existia, acontecia, só que eram denominados como o homicídio. Agora não, agora nós temos um feminicídio, não é femicídio, porque é diferente o feminicídio do femicídio. Agora, o que é esse lugar que às vezes o Brasil naturalmente, senso comum ocupa, de que nós somos um povo cordial, nós somos um povo alegre, né? Acho que esse ano, e que o Irã tem com mais 3 mulheres... meses, ele acabou de cair mesmo, não existe, né? O mito do brasileiro cordial, ele se apoia no racismo estrutural, se apoia no estupro de mulheres, né, na invasão. Então, assim, são mulheres indígenas, mulheres negras... E a gente precisa superar essa cordialidade falsa e fazer um debate profundo do que a gente precisa mudar para realmente ser uma nação onde exista democracia, de fato, desde baixo. Porque democracia que não inclui a maioria das pessoas, que não inclui as mulheres nos parlamentos, onde a gente não tem os mesmos direitos, não ganha os mesmos salários e ainda corre o risco de ser assediada ou de ser morta pelos companheiros. Mas a vida social ela é muito complexa, na verdade. Né? Quer dizer, essas são as nossas contradições. Eu tenho uma amiga suíça que veio de lá para cá, num grupo de suíços que veio num navio, para ajudar a fazer luta política na América Latina. Essa história é incrível. E a Kátia Galauer nos ajudou a fundar o primeiro clube feminista aqui de Belo Horizonte, em 1975. E ela nos contava como que era a abordagem corporal. Então, o Brasil tem essa coisa da democracia corporal, essa história do alisar, do abraçar, de dar beijinho, de ser caloroso no sentido, assim, físico mesmo. E ela sentia, ela contando que ela, como europeia da Suíça, sentia uma grande solidão física. As pessoas não se abraçam, não se apertam, não tem aquele calor humano. E isso é verdade que a gente tem, mas acrescido a isso toda uma história escravocrata, uma história de opressão, de coronelismo, de dominação, de subserviência das classes populares. Enfim, essa é a mistura do nosso caldeirão cultural. Elizabeth, eu estou insistindo muito numa lógica de percepção, porque muitas vezes o sujeito acha que machista lá na Suíça, machista é o Irã. Não, os homens que a gente está estudando, que eu tenho 1 ano que eu estou fazendo essa pesquisa, eu estou acompanhando esses grupos, eles não se enxergam como violentos. Então, como é que a gente explica isso? E muitas vezes as mulheres e os homens estão enredados na teia dessas relações sociais que a gente foi educado para vivê-las de uma maneira que você possa suportar e não enlouquecer. Antes do feminicídio acontecer, você vai construindo a rede de
questões de comportamentos cotidianos violentos que um dia desembocam em alguma coisa que é totalmente insuportável. Até para quem está naquela cultura e naquela teia que suporta. Ela suporta, ele suporta. Porque as mulheres também estão tendo comportamentos violentos. Que é aquele negócio de você assumir o comportamento do agressor. Como diz o Brecht, né? Você reproduz as também, margens violentas fazem com que o rio seja violento também, né? E a gente nós que somos mulheres mais maduras, nós somos reeducadas também por essas mulheres jovens que vêm realmente com o pé na porta e falam, olha, não vamos admitir isso mais. E é importante que aconteça isso, não muda, né? porque senão não tem mudança, né? Mas me permitam as duas, eu entendo que nós evoluímos muito, se compararmos com o Oriente Médio e outras estruturas. Apesar desse nosso comportamento, eu acho que o brasileiro tem uma evolução muito grande numa sociedade que há um machismo institucional, mas se compararmos com esse país, nós estamos bem avançados, inclusive por uma legislação que é a terceira mais avançada do mundo. Agora, pegando carona na referência que a professora fez do Pierre de Bourdieu, dominação masculina, essa forma de ação que está lá na nossa prateleira, que a gente busca lá para agir, eu posso agir dessa maneira, é que reforça, às vezes, um machismo que é enquadrado como natural. Aí, pegando uma forma sua lá no plenário, a mulher tem um tom de voz que, para ela ser educada, tem que ser mais baixo, tem que ser mais sereno. É verdade. Mas é um padrão que estabeleceu, porque o homem pode falar, o homem pode agir, o homem pode sentar com a perna aberta. Então, são padrões que eles agem naturalmente. A mulher acha Pisa no chão e fala, o mundo é meu. O mundo é dele, acha que ela agindo, acha que a mulher também se submetendo aqui, ela fala, peraí, mas eu falando baixo, de fato, é o meu comportamento e tudo. Então, esses são padrões que são estabelecidos e que ela vai agindo. E o rompimento disso, estabelecer Produz isso de tal coisa. forma, e hoje, eu digo uma audiência que fiz hoje, em que a defesa queria levantar para a mulher, dizendo que ela foi agredida, vários socos no maxilar, 3 dentes foram arrancados, foram quebrados pela violência, foram arrancados. Aí ele ia levantar a justificativa, interrompendo a vítima, falando assim, mas a senhora não tinha um relacionamento paralelo? Aí ela ficou um pouco, começou a ficar constrangida, aí eu interrompi e falei assim, qual o problema dela ter o relacionamento paralelo? O homem não tem relacionamentos paralelos e diz, numa forma de se vangloriar, eu já tive relacionamentos paralelos, eu tenho vários relacionamentos paralelos e não tem nenhum padrão moral para isso. José Marcelo, você me coloca o finalzinho, para a gente refletir um pouquinho mais sobre esse tema. Padrões que são aceitos para um lado e que são amplamente rejeitados, eu resolvo com violência de outro. Fique conosco, não saia não.